Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Lucas 12, 13 e 14. Capítulo 5. Responsabilidade pessoal e intervenção sistêmica. Após o assassinato de Ennis, filho de Bill Cosby, em 16 de janeiro de 1997, Camille, mãe do rapaz assassinado, disse que o racismo está onipresente e eternizado nas instituições, na mídia e em uma miríade de entidades americanas. John Hope Franklin, um eminente historiador afro-americano falecido em 26 de março de 2009, disse: As pessoas respiram questões ligadas à cor, contínua, dolorosa e penetrante. Esse sentido profundo de raça como uma questão contínua, dolorosa e penetrante nos Estados Unidos da América significa que falar sobre raça continua a ser uma empreitada difícil nessa nação. Os sentimentos a respeito do assunto são profundos e intensos. Se você for uma pessoa muito sensível, melhor ficar de boca fechada. No entanto, essa postura normalmente não promove o entendimento, não aprofunda o respeito, não aquece os sentimentos e não motiva a ação. Por isso, eu falo e escrevo sobre o assunto. E não faço isso por acreditar que tenha as respostas definitivas para as questões complexas que enfrentamos, mas por acreditar que o Evangelho de Jesus é relevante e capaz de promover a cura e a restauração muito mais do que a maioria das pessoas possa imaginar. No capítulo anterior, eu disse que um dos motivos pelos quais este livro torna as relações entre brancos e negros uma questão tão importante é o fato de o sonho do movimento dos direitos civis na década de 1960 não ter se realizado da maneira que muitos dos envolvidos esperavam. Isso significa que a situação em que nos encontramos atualmente nada tem a ver com a igualdade em termos de acesso à educação, de aspectos econômicos ou políticos ou em termos de acesso à moradia ou à assistência médica. Nem está havendo uma maior integração entre nós. Pelo contrário, criou-se um afastamento cada vez maior. Assim, de certo modo, as desigualdades estão maiores e a segregação cresce a olhos vistos. Essas realidades têm um impacto profundo na consciência da maior parte dos afro-americanos. A cultura predominante, a qual ainda é branca e o será por algum tempo, dá-se ao luxo de ser indiferente a questões de raça, algo que mudaria no mesmo instante se mudássemos para a Nigéria. No entanto, para as minorias, as questões ligadas à raça são uma parte persistente da consciência. Se essas questões forem ignoradas ou se nos calarmos a respeito delas em nossos relacionamentos, a harmonia resultante será superficial e muito frágil. É por isso que estou tratando delas nesta obra. Houve progresso. É evidente que, de certa maneira, tem havido um progresso significativo desde o movimento dos direitos civis na década de 1960. Por exemplo, em 1964, somente 1 a cada 5 americanos brancos tinha vizinhos negros. Hoje, esse número aumentou para 3 a cada 5 americanos brancos, uma média nacional que inclui cidadãos brancos que vivem em estados como Vermont e Utah, onde é rara a presença de habitantes negros. Hoje, diferentemente de 40 anos atrás, os afro-americanos formam um segmento expressivo de eleitores e a classe média negra aumentou para cerca de 50%. Em 2000, 47% dos afro-americanos tinham casa própria. Não era isso que tínhamos em mente, de maneira alguma. No entanto, os sentimentos em torno dessa questão
são tão intensos que até mesmo a simples afirmação de que houve algum progresso corre risco de soar indiferente aos problemas que ainda restam. William Raspberry escreveu no Washington Post que, quando Stephen e Abigail Tannenstrom disseram que a condição dos negros, a atitude dos brancos e as relações raciais tinham melhorado dramaticamente, isso foi interpretado como uma agressão pelos afro-americanos. Não quero parecer indiferente ao racismo e a frustrações e obstáculos estruturais que ainda persistem. Ouço uma nota de profundo desapontamento na voz daqueles que tiveram a oportunidade de estar com Martin Luther King Jr. Ouço o lamento do já falecido Richard John Neuhaus, que escreveu em 1996. 30 anos das mais bem-intencionadas políticas voltaram-se em represália contra nós. Não era isso que tínhamos em mente naquela época. Não era isso que tínhamos em mente de maneira alguma. Contudo, a questão de como explicar os resultados decepcionantes dos últimos 40 anos não encontra uma resposta única. Também não há uma única resposta para a questão de onde devemos colocar nossa ênfase ao traçar um caminho para o futuro. O que pretendo fazer neste capítulo é trazer à luz as estratégias concorrentes em prol de um progresso e, então, no próximo capítulo, trazer o Evangelho de Jesus para ser aplicado aos dois lados da controvérsia. Dyson é o crítico popular de Cosby. No capítulo anterior, afirmei que a mais importante crítica popular a Bill Cosby vem de Michael Eric Dyson. Essa crítica revela as duas principais estratégias raciais que concorrem entre si nos dias de hoje. Ele disse: Cosby coloca uma ênfase exagerada na responsabilidade pessoal e não nas características estruturais, e equivocadamente situa a fonte do sofrimento dos negros pobres e, por implicação, a sua solução na vida dos próprios pobres. O termo responsabilidade pessoal sintetiza um grupo de estratégias. O termo características estruturais sintetiza o outro grupo. A questão é: o principal problema hoje é o racismo estrutural, o sistêmico, ou a responsabilidade pessoal? Não devemos ser pressionados na direção de uma mentalidade que acredite em uma coisa ou outra. Nenhum desses dois homens deixou de ver um pouco de verdade naquilo que o outro disse. Isso vale tanto para o nível popular quanto para o mais acadêmico. Por exemplo, Dyson reconhece que, indubitavelmente, existem circunstâncias letais em andamento na América Negra e nós, de fato, precisamos fazer ressoar as vozes dos mais velhos. Precisamos fazer com que a sabedoria de nossos pais e mães ecoe bem alto. E Cosby, por outro lado, também admite que não estamos dizendo que não exista discriminação ou a criação de estereótipos raciais hoje em dia. Mas ambos discordam profundamente quanto ao ponto que precisa ser enfatizado nos dias atuais. Esse debate também possui um lado acadêmico. Encontramos uma tensão semelhante na literatura acadêmica, pois alguns enfatizam as questões culturais e a responsabilidade pessoal, enquanto a maioria coloca uma ênfase maior nas causas estruturais da desigualdade racial. Lawrence Mead é professor de política americana e políticas públicas na Universidade de Nova York. Seu foco acadêmico não é a raça em si mesma, mas sim a pobreza e a questão do bem-estar social. No entanto, essas questões estão interligadas e o trabalho dele tem influência direta em como pensamos acerca das desvantagens da população urbana carente, seja ela carente em termos econômicos ou raciais.
Mead foi um dos arquitetos da teoria da reforma do bem-estar social da década de 1990. Ele não descarta os aspectos institucionais do que chama de delimitação das chances de vida. Há necessidade de formas de intervenção públicas e privadas para reverter a delimitação das chances de vida que muitos dos afro-americanos enfrentam. Mas seu ônus é defender a posição de que pré-requisitos obrigatórios de trabalho são essenciais para uma política de bem-estar consistente. Assim, a ênfase dele recai sobre políticas públicas que chamem à responsabilidade individual. De modo semelhante, Henry Louis Gates, Jr., que atua como professor da Universidade Alphonse Fletcher, na Universidade de Harvard, afirmou: as causas da pobreza entre a comunidade negra têm raízes tanto estruturais quanto comportamentais. Ele também acentua o aspecto pessoal-cultural. Não exigir que cada membro da comunidade negra aceite a responsabilidade individual por seu próprio comportamento, quer esse comportamento assuma forma de violência, de gangues, de relações sexuais sem proteção, ou o que quer que seja, é outra maneira de vender a ideia de uma comunidade sitiada. Em sua obra Audácia da Esperança, Barack Obama reconhece as dimensões pessoal e individual do problema, mas desloca sua ênfase de forma mais explícita para o lado estrutural e institucional do problema. A responsabilidade de acabar com esse distanciamento pertence somente ao governo. As minorias, de forma individual e coletiva, têm também suas responsabilidades. Mas, no final, o segredo será uma política pública e uma reforma estrutural que faça apelos universais em torno de estratégias que ajudem todos os americanos, ainda que essas estratégias ajudem desproporcionalmente as minorias. Elijah Anderson, que ocupa a cadeira William Lamon Jr. do Departamento de Sociologia da Universidade de Yale, coloca uma ênfase ainda maior nas soluções de caráter estrutural. Sem um programa maciço de reconstrução, os moradores do centro das cidades, especialmente os jovens negros, continuarão atolados em circunstâncias insolúveis, e o estereótipo do homem negro perigoso se tornará cada vez mais arraigado. Esse estigma afligirá todos os jovens negros, levando a uma erosão do capital social, mesmo entre a classe média, e colocando em risco as suadas conquistas do movimento dos direitos civis. Contrariando a ênfase de Anderson, Orlando Patterson, ocupante da cadeira John Coles, no Departamento de Sociologia da Universidade de Harvard, pergunta por que os acadêmicos têm se mostrado tão alérgicos às explicações de caráter cultural para o desequilíbrio racial da pobreza. A tese dele a respeito do que atrapalha os jovens negros não é de ordem estrutural. A atitude afrontosa dos jovens negros é algo simplesmente muito gratificante para se abrir mão. É quase como uma droga ficar pelas ruas depois da aula, comprar coisas e se vestir de modo provocante, ficar atrás de conquistas sexuais, festas regadas a drogas, música e cultura hip-hop, além de se considerar o fato de que quase todos os grandes atletas e grandes celebridades do mundo do entretenimento são negros. No livro publicado em 2009, Mais do que Raça, Ser Negro e Pobre no Centro da Cidade, William Julius Wilson, professor da cadeira Lewis P. e Linda Geiser, da Universidade de Harvard, vai em busca de uma perspectiva nova e corajosa, que incorpore a preocupação pelos fatores culturais em um cenário que trate com seriedade as predominantes questões estruturais. Os conservadores tendem a enfatizar os fatores culturais, enquanto os liberais prestam mais atenção às condições estruturais, dedicando maior atenção aos fatores estruturais raciais,
tais como a discriminação e a segregação racial. Com essa discussão, no entanto, espero encorajar o desenvolvimento de um ambiente que busque uma compreensão da formação e manutenção da desigualdade racial e das consequências advindas dos grupos raciais, que integre fatores culturais a dois tipos de forças estruturais: as forças que refletem diretamente uma tendência racial explícita e as forças que não refletem. Naturalmente, ao longo desse processo, levanto alguns sinais de alerta acerca da incorporação de argumentos culturais em nossa análise acerca da raça e da pobreza que não devemos ignorar. No entanto, esse antigo problema racial nos Estados Unidos pede uma perspectiva nova e corajosa. E fica claro depois desse breve olhar sobre a literatura de cunho mais acadêmico é que a tensão entre Cosby e Dyson não é um fenômeno único e muito menos isolado. É algo profundo e difundido. A maior parte das pessoas que lerá este livro não será de origem acadêmica. Nem eu tenho competência para me envolver em debates acadêmicos. Sim, espero que o debate entre Dyson e Cosby possa ilustrar as tensões existentes, sem ter de entrar nas complexidades das questões discutidas em nível acadêmico. A crítica de Dyson a Cosby. Dyson critica Cosby por seu ataque aos negros pobres. Seus contrapontos aos apelos de Cosby para que, por exemplo, os jovens fiquem na escola e longe das prisões têm um toque de sobriedade. Se o sistema educacional rigidamente segregado continua a falhar miseravelmente com os negros carentes, deixando de preparar seus filhos para o mundo do trabalho, então os apelos para que permaneçam na escola podem soar um tanto quanto vazios. Dada a forma viciosa com que os negros têm sido alvo de prisão, os comentários de Cosby acerca dos negros carentes que acabam presos são perigosamente ingênuos e empiricamente errôneos. A crítica de Cosby ao comportamento criminoso entre os negros carentes negligencia um maciço conjunto de pesquisa que registra a prisão injusta de jovens negros. Isso não é o mesmo que arranjar uma desculpa para bandidos negros. Antes é mencionar que um número desproporcional de homens negros são presos por crimes não violentos relacionados a drogas. Dyson mudaria a ênfase do aspecto pessoal para o estrutural, ou seja, institucional. Cosby menospreza as barreiras econômicas, sociais, políticas, entre outras, contra as quais lutam os pais negros. A reforma do bem-estar social, a diminuição de recursos, a evasão dos empregos para países estrangeiros e o constante estigma racial. Sua desconsideração das forças estruturais e seu foco exclusivo na responsabilidade pessoal e na autoajuda dos negros ignoram a persistência do racismo institucional. Dyson conclui, a partir da observação do cenário americano, que as barreiras estruturais, muito mais do que a vontade pessoal, determinam a experiência dos negros carentes. O ponto cego evangelical. Michael Emerson e Christian Smith, no livro Divididos pela Fé, a religião evangelical e o problema da raça na América, argumentam que, em sua maioria, os cristãos evangelicais são cegos a essas dimensões estruturais do que os autores chamam de racialização da América. Esses autores dão um bom exemplo da diferença entre uma abordagem meramente pessoal e uma abordagem estrutural em relação à mudança racial. Vamos nos lembrar de que, na época de Jim Crow, a maioria dos evangelicais, mesmo os do Norte, não viam como seu dever opor-se à segregação racial. Vamos nos lembrar de que, na época de Jim Crow, a maioria dos evangelicais, mesmo os do Norte, não viam como seu dever opor-se à segregação racial.
Para eles bastava tratar os negros que conheciam pessoalmente com cortesia e de maneira justa. O sistema racializado em si não é diretamente desafiado. O que é desafiado é o tratamento dado a indivíduos dentro do sistema. Essa mesma preferência por esforços pessoais relacionais em prol da harmonia racial persiste em nossos dias, como afirmam Emerson e Smith. As prescrições dos evangelicais brancos não tratam das questões maiores relacionadas à racialização. Elas não resolvem questões estruturais como a desigualdade nos serviços de saúde, a desigualdade econômica, os maus tratos por policiais, o acesso desigual às oportunidades educacionais, a degradação ambiental racialmente desequilibrada, poder político desigual, a segregação no sistema habitacional, a discriminação no emprego ou mesmo na congregação. Em síntese, as prescrições deles falham por considerar a raça como algo sem importância para as oportunidades na vida. E concluem dizendo que essa perspectiva reproduz com eficácia a racialização. Enquanto as pessoas não perceberem nem reconhecerem as estruturas de racialização, elas inadvertidamente contribuirão para elas. Emerson e Smith, assim como Dyson, estão certos em apontar a importância dos obstáculos estruturais que bloqueiam o caminho para uma experiência mais plena de liberdade, virtude e produtividade. Mas eles parecem presumir que, se os evangelicais vissem e desafiassem as estruturas de nossa sociedade racializada, as estratégias seriam óbvias e os efeitos seriam positivos. O outro ponto de vista, a responsabilidade pessoal. Aqui entra o outro ponto de vista. Para muitos intelectuais negros, não é assim tão evidente que o foco pesado sobre o desafio às estruturas do racismo institucional é de fato o ponto em que a ênfase deva recair nos dias de hoje. E mesmo onde esse foco ainda é necessário, a maneira de enfrentar o problema de forma estrutural não fica evidente. Entre as vozes que defendem esse outro ponto de vista estão, além de Bill Cosby e Juan Williams, as de Clarence Thomas, Thomas Sowell, Shelby Steele, John McWhorter, Ward Connerly e Dinesh D'Souza. A perspectiva que esses autores trazem sugere que nem todas as intervenções de caráter estrutural foram benéficas para as relações raciais, especialmente para o progresso da raça negra. Nenhum deles ignora o problema real do racismo estrutural e do poder que ele tem para excluir as pessoas da plenitude de possibilidades da vida. Shelby Steele fala por eles quando diz: a grande descoberta do estruturalismo foi o fato de que um mal como o racismo pudesse ter uma vida impessoal nas estruturas sociais, em costumes, modos, estilos de moradia, modos de pensar de um grupo social e até mesmo nas leis que vigoravam nos dias em que havia segregação racial. Ele podia determinar fatos independentes do desejo de indivíduos e até de grupos sociais. O argumento que eles tentam defender não é que o racismo estrutural não existe, mas que não faz sentido esperar que a situação mude antes que uma ação radical individual e coletiva seja tomada. Também ponderam que existem aspectos da intervenção legislativa e da engenharia social que podem ser contraproducentes. Analisaremos essas duas preocupações a seguir. O que fazer antes que o leão se deite com o cordeiro? Depois de ouvir Cosby conclamar os pais a supervisionar mais seus filhos, Juan Williams disse: isso é um chamado às armas, a parar de esperar pelo fim do racismo sistêmico e por mais dinheiro para as escolas. Uma criança negra que tenha nascido hoje estará velha ou morta muito antes que o racismo acabe ou que chegue um tempo em que toda escola pública seja objeto de uma reforma bem-sucedida. Ele pergunta:
O que as pessoas que genuinamente se importam com a miséria dos negros devem fazer até o dia em que o leão se deitará com o cordeiro e o racismo chegue ao fim e essa terra seja um campo de igualdade para todos os americanos, no qual seja dada uma chance aos miseráveis para que sejam bem-sucedidos? E ele mesmo responde: a resposta evidente é que as pessoas devem dar cada passo que for possível, desde já para tomar conta de si mesmas e ajudar sua família. Isso não significa tirar a responsabilidade do governo, mas sim buscar soluções reais para necessidades imediatas de pessoas reais, quando a intervenção estrutural é contraproducente. Os autores citados anteriormente não apenas enfatizam a ação do indivíduo, como também da família e da comunidade ao lado da intervenção política e estrutural e antes da realização do sonho da mudança estrutural, mas também consideram parte da intervenção como algo prejudicial para as próprias minorias, às quais pretendem beneficiar. Darei alguns exemplos das preocupações que mencionam, não porque aquilo que dizem aponte para decisões políticas óbvias, mas sim porque mostra o quão profundamente pessoais e controversas as intervenções estruturais, como a ação afirmativa e os programas de assistência social, realmente são. Shelby Steele, do Instituto Hoover de Stanford, descreve um efeito em um dos seus exemplos sobre a intervenção governamental para dar preferência às minorias. Contudo, a meu ver, foi precisamente esse virtuoso intervencionismo que com o tempo começou a ficar mais e mais humilhante. Quer o determinismo fosse prejudicial, quer pretendesse ser benéfico, como no caso do intervencionismo, os negros ainda eram vistos como seres determinados, sem vontade própria ou capacidade de ação e, portanto, como seres destituídos de sua plena humanidade. Em uma palavra, Steele acredita que em certos tipos de intervenção que visam estabelecer uma preferência em favor dos negros, o efeito é desumanizante. A coisa mais desumanizante e destruidora que se pode fazer para os afro-americanos é, por exemplo, rebaixar um padrão de exigência em nome da raça. A simetria moral da ação afirmativa. É evidente que a principal intervenção estrutural que Steele tem em mente é a ação afirmativa. Seja no campo da educação ou dos negócios, a forma mais nociva de ação afirmativa é a que rebaixa os padrões exigidos para aumentar a representatividade dos negros. No entanto, ele não ignora a assimetria moral desse esforço para reparar anos e anos de discriminação. Na América, muitos brancos sutilmente ou abertamente incompetentes são contratados todos os dias pelas empresas. Alguns o são pelo fato de que, pela sua pele branca, se ajusta de forma consciente ou inconsciente à preferência racial do empregador. Filhos de ex-alunos brancos são muitas vezes aceitos em universidades de elite de um modo que só pode ser interpretado como um benefício residual do histórico privilégio dos brancos. Pior do que isso, a incompetência dos brancos é sempre uma questão individual, ao passo que para os negros ela geralmente é uma confirmação de horríveis estereótipos. Se considerarmos que a injustiça afeta ambas as partes, o fato de meus filhos serem beneficiados por uma leve preferência em relação aos brancos não significa apenas equilibrar a balança da história? Não significa que isso restitui, em pequena escala, a negação sistêmica sob a qual seus avós viveram no tempo deles? Assim, teoricamente, a ação afirmativa certamente possui a simetria moral que a justiça exige. A injustiça histórica e até mesmo a atual vantagem dos brancos são compensadas com alguma vantagem para os negros. A preferência substitui o preconceito
a inclusão responde à exclusão. Acrescente-se a isso o fato de que a diversidade étnica é algo positivo, não meramente relevante para a admissão de estudantes e a contratação de empregados, e que se nota uma possibilidade cada vez maior que haja sabedoria moral e cultural em certos tipos de ação afirmativa. O lado negativo da ação afirmativa. No entanto, Steele afirma o seguinte: acredito que a ação afirmativa tem se mostrado mais nociva do que benéfica, que os negros estão agora a ponto de perder mais do que ganhar com ela. Ele menciona 4 preocupações principais. Primeiro, ele nota as formas sutis pelas quais a ação afirmativa revive em vez de extinguir as velhas racionalizações da discriminação racial. Segundo, um dos efeitos mais preocupantes das preferências raciais pelos negros é uma espécie de desmoralização ou, se colocarmos de outra forma, um aumento da dúvida deles em relação a si mesmos. Por trás da ação afirmativa, o caráter do que nos garante um tratamento preferencial é uma inferioridade implícita. Terceiro, as preferências raciais nos enviam a mensagem de que há mais poder em nosso sofrimento passado do que em nossas conquistas presentes. Isso leva ao jogo mortal de explorar a culpa dos brancos com o poder de nossa condição de vítimas, o que pode ser atraente a curto prazo, mas nos relega a permanecer na desigualdade. Quarto, as preferências raciais levam a sociedade a saltar o difícil problema de levar os negros a desenvolver paridade com os brancos, passando para uma diversidade cosmética que apenas disfarça a mancha da disparidade. 6 anos depois de admitidos na faculdade, somente cerca de 26% dos estudantes negros chegam a se formar. Anti-intelectualismo, um problema mais profundo. Steele, entre outros, diria que no momento há um problema mais profundo do que a discriminação na educação, o qual, no entanto, tem suas raízes em séculos de humilhante discriminação. John McWhorter, ex-professor de linguística da Universidade de Berkeley, na Califórnia, hoje no Manhattan Institute, descreve do seguinte modo essa questão como uma forma de ilustrar sua própria história. A crença de que negros e escola são duas coisas que não se misturam tem suas raízes na recusa da escravidão em permitir que os negros fossem instruídos. Mas ela ganhou força na metade dos anos 1960, quando o separatismo negro rejeitou características que eram associadas aos brancos como algo estranho à raça, e os estudantes negros, dentro desse espírito, começaram a importunar seus colegas que se esforçavam para se destacar nos estudos, dizendo que eles estavam agindo como brancos, um insulto muito mais difícil de suportar do que simplesmente ser taxado de nerd. Quando eu tinha apenas 4 anos de idade, e essa é uma de minhas primeiras lembranças da infância, um grupo de crianças negras no meu bairro me parou na rua e pediu que eu soletrasse uma palavra. Quando eu a soletrei, um deles mandou que sua irmã menor me batesse. Em outra ocasião, vi um amiguinho meu ser tratado do mesmo jeito por ter respondido a uma pergunta sobre a distância entre Nova Jersey e a Flórida. Jamais esquecerei a cena de um daqueles meninos me perguntando: "Você é inteligente?" A pergunta foi feita no mesmo tom de quem estivesse perguntando: "Você roubou meu dinheiro?" A desoladora ironia é que a luta dos líderes do movimento dos direitos civis nos anos 1960 foi, em grande parte, direcionada ao direito de as crianças negras voltarem para a escola e serem educadas em escolas que não fossem segregadas, sem recursos e inferiores às escolas das crianças brancas. Bill Cosby é veemente quando lembra aos pais que, em 1957,
as crianças negras tinham que enfrentar violência de bandos, sendo atingidas no rosto por pedradas e socos para conseguir entrar em uma escola de ensino secundário de Little Rock, chamada Central High School. Mas, então, ele clama: de que adianta essa porcaria de direito conquistado no caso Brown versus o Conselho de Educação se ninguém o quer? Afogando uma alma depois da outra. Juan Williams vê essa atitude de muitos jovens negros contra os estudos como parte de um avassalador ciclo destrutivo. Rejeitar o valor dos estudos traz inúmeras consequências. As crianças acabam não aprendendo a língua inglesa padrão, não escrevendo bem e, o pior de tudo, assimilando a ideia do fracasso. Cosby diz que ninguém conversa com os professores, mas que estes lhes disseram que o inglês falado hoje pelas crianças negras em idade escolar é simplesmente horrível. Esse show de horrores, a recusa de aprender a língua padrão, a falta de interesse pela formação escolar, a assimilação de uma cultura de fracasso, é passado de geração em geração como um legado do que é ser autenticamente negro, quando na verdade é um legado de fracassos. E a maré de fracassos continua a se avolumar, afogando uma alma depois da outra. A culpa da tragédia é atribuída às pessoas brancas, ao racismo ou até mesmo à deserção da classe média negra. Contudo, não há líderes que denunciem aos pais e estudantes negros esse ciclo destrutivo baseado em uma cultura incapacitante que vem de uma ideia de menosprezo pela educação. Ninguém está tocando o alarme para avisar que o circo está pegando fogo. E as pessoas negras, especialmente as que são carentes, ficam para trás na competição global por empregos que exigem o mais alto nível de desempenho acadêmico. Esse problema de cortar o coração não se resume apenas a como fazer para mobilizar a vontade dos políticos e da comunidade a fim de criar e levantar recursos para escolas melhores que sirvam às crianças menos privilegiadas, mas também se refere a como fazer para transformar os lares e os pais dessas crianças, de modo que elas sejam preparadas para frequentar a escola quando chegarem à idade escolar e também apoiadas e incentivadas a progredir nos estudos. O que Williams e outros escritores que compartilham de perspectiva dele veem é que mandar crianças para a escola sem antes prepará-las e apoiá-las torna o trabalho dos educadores uma missão quase impossível. O abismo que existe entre estudantes brancos e negros já está presente quando as crianças entram no jardim de infância. De acordo com o Centro Nacional para Estatísticas Escolares, metade das crianças negras que entram na pré-escola ocupam a porção inferior das estatísticas nas avaliações de conhecimentos gerais. 40% das crianças negras que frequentam a pré-escola ocupam a porção inferior das estatísticas nas avaliações de matemática. Um terço das crianças negras em idade pré-escolar ocupam a porção inferior das estatísticas nas avaliações de leitura. A maior questão de direitos civis do nosso tempo. De muitas maneiras, essa é a questão de direitos civis mais importante do nosso tempo. Stephen e Abigail Ternstrom escreveram no prefácio de seu livro America in Black and White que a educação da pré-escola ao ensino médio deve se tornar uma causa de direitos civis. 8 anos mais tarde, Catherine Kirstein, colunista do Minneapolis Star-Tribune, disse a mesma coisa. O abismo de desempenho entre as raças é a maior questão de direitos civis do nosso tempo. A questão preocupante é o que fazer a respeito. Por mais que seja verdade que esses ciclos letais têm suas raízes firmemente plantadas na escravidão e na discriminação pelos brancos, ponto que Williams, Cosby e outros defendem
é que condenar os brancos por isso não resolverá o problema. Se sua casa pegasse fogo, você gritaria para as crianças saírem correndo. Não importa quem foi que começou o incêndio. Williams e outros escritores que estão dando esse alarme não estão tirando dos brancos a responsabilidade de trabalhar para melhorar o acesso de todos à educação de qualidade. Shelby Steele argumenta de maneira equilibrada, de modo que nós, os brancos, fiquemos certos de ter compreendido a parte da mensagem que nos cabe. Os negros não podem ter um poder real sem assumir a responsabilidade por seu próprio crescimento educacional e econômico. Os brancos não podem chegar a uma posição de inocentes no que se refere à questão racial sem conquistá-la, erradicando a discriminação e ajudando os desfavorecidos a crescerem. 7 sentimentos que surgem em meu coração. Quando me distancio um pouco dessa controvérsia sobre responsabilidade pessoal versus engajamento político e comunitário na questão do racismo sistêmico, tenho pelo menos 7 diferentes tipos de pensamentos e sentimentos. Primeiro, sinto profundo pesar por minhas contribuições pecaminosas aos problemas aparentemente intratáveis das relações raciais entre negros e brancos em meu país. Segundo, sinto tristeza pelos ciclos de desespero e desesperança pela ruína que isso trouxe a tantas vidas. Terceiro, sinto ira pelos pecados que vejo em toda parte no cenário ligado às relações raciais, aos debates raciais e à intervenção racial. Pecados cometidos por todos os lados envolvidos na questão. Não há um justo, não, nenhum sequer. Romanos 3:10. Quarto, sinto frustração em relação aos incontáveis níveis de complexidade que fazem qualquer proposta de melhoria ser injustamente bombardeada por todos os lados. Sinto empatia pelo cientista social da Universidade de Harvard, Nathan Glazer, quando ele diz que, por trás dos problemas raciais de nossos dias, estão fatores em infinita regressão. Quinto, eu me identifico com a verdade e a emoção de ambos os lados da controvérsia. Sexto, sinto um grande anseio por ver o Evangelho de Jesus proclamado com o poder do Espírito Santo para essa situação e essa controvérsia. E sétimo, por causa do poder desse Evangelho, tenho esperança de que haja avanços possíveis que nenhuma das estratégias humanas dos representantes de ambos os lados da questão é capaz de alcançar. O Evangelho cria um novo homem. O Evangelho de Jesus Cristo tem a ver com essa questão mais do que podemos pensar. Ele tem uma forma de agir que vai muito além daquilo que podemos imaginar ou prever. Não se restringe a fornecer ajuda para fazer aquilo que achamos necessário, como se fôssemos muito sábios e somente precisássemos de uma mãozinha espiritual para levar nossos planos adiante. O Evangelho trabalha além, acima, em torno e por meio de nossos planos imperfeitos. Ele destrói alguns deles e transforma outros. Acima de tudo, ele trata de nós mesmos e não de nossos planos e estratégias, de uma forma explosiva. O Evangelho não é uma ideologia. Ele não se apresenta como um conceito ao lado de tantos outros para dar sua contribuição. As boas novas de que Deus enviou ao mundo seu próprio Filho, Jesus, para que morresse em lugar dos pecadores, suportasse a nossa pena, se tornasse nossa justiça perfeita, absorvesse a ira de Deus, nos tornasse justos diante dele pela fé somente
e o ressuscitasse dos mortos, triunfante sobre todos os inimigos. Esse evangelho não se apresenta como uma ideologia, mas sim como poder sobrenatural. Quando essas boas novas de salvação do nosso pecado e da ira de Deus são proclamadas no poder do Espírito, elas não vêm sob a forma de ideias convincentes que criam novos pensamentos. Vêm como um poder sobrenatural que cria um novo homem. A Bíblia se refere a esse novo ser como alguém que foi regenerado, que nasceu de novo. Fostes regenerados pela palavra de Deus, que vive e permanece. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, 23 a 25. Esse novo homem viverá para sempre com Jesus no novo céu e na nova terra, quando a própria criação for libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. O poder da cruz de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, não é uma nova filosofia, nem uma nova metodologia, nem muito menos uma nova convicção política, mas sim uma nova criação. Gálatas 6,15. Nosso velho ser, descrente e insubmisso, morre e um novo ser, humilde, cheio de fé e amoroso, é criado pelo poder do Espírito Santo, à imagem de Cristo, por meio do Evangelho. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19b e 20. O Evangelho não é uma exigência vinda dos céus acerca do que devemos fazer para ser salvos. É uma declaração vinda dos céus daquilo que Deus já fez para nos salvar. A boa nova adicional é que não podemos conquistar aquilo que Deus fez por nós, mas apenas receber isso como uma dádiva. E mesmo esse recebimento, essa confiança, é uma dádiva de Deus. É graça e poder de Deus do começo ao fim. É por isso que o Evangelho constitui uma categoria própria. Ele não se encaixa em nenhuma política, ideologia, filosofia ou cultura, pois não é nada disso. É a intervenção de Deus que, com seu próprio poder, cria uma nova realidade espiritual, um novo ser. Esse novo ser está unido a Cristo, que ressuscitou dos mortos, de modo que a vida eterna está garantida e tudo o que Cristo é, Ele é por você. Isso é algo absolutamente novo. Antes disso, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, porém, estamos vivos em Jesus Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Temos paz com Deus. Cristo habita em nós. Não mais pertencemos a nós mesmos. Jesus é nosso maior tesouro. Nossa maior alegria é estender aos outros essa alegria que temos em sua gloriosa graça. O Evangelho não é de direita nem de esquerda, porque o Evangelho de Jesus não é uma ideologia, nem uma filosofia, nem uma metodologia e nem mesmo uma terapia, mas sim uma intervenção sobrenatural de Deus em nossa vida. Eu me preocupo com o fato de tantos cristãos não trazerem esse testemunho de forma pessoal, crítica e explosiva para as alas de direita e de esquerda. Tenho a impressão de que muitos cristãos gravitam em direção à direita republicana ou à esquerda democrática em termos de política pelo fato de verem algum paralelo entre uma plataforma política e uma parte do Evangelho. É como dizer que o partido que usa velas deve ser o certo, pois velas têm uma forma muito parecida com bananas de dinamite do Evangelho. O Evangelho deve explodir em poder redentor na vida dos políticos e dos ativistas sociais, não ser apenas um mero enfeite em suas agendas sociais.
Jesus não veio ao mundo para apoiar a plataforma de ninguém. Ele não se encaixa em nenhuma delas. Ele criou o mundo e o faz existir pelo poder da sua palavra. Ele voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. Na primeira vez em que veio, ele veio para morrer, para que os ativistas de esquerda e os fazedores de discurso de direita fossem partidos em pedaços por seus pecados e reconstruídos pelo poder da graça. Ele veio para que, daquele dia em diante, ele mesmo, Jesus, fosse o maior tesouro e a maior autoridade em nossa vida. Ele veio para que nos tornássemos pessoas radicalmente devotadas à glória de Deus. Ele veio para que o único tipo de harmonia e diversidade racial que perseguíssemos fossem aquelas que exaltam a Jesus, glorificam a Deus e são baseadas no Evangelho. O Evangelho não toma partido nessa controvérsia. Minha preocupação não está no fato de que as ideias políticas e sociais de direita ou de esquerda não sejam frequentemente verdade, até onde possam alcançar. Minha preocupação está no fato de que essas ideias são vazias e impotentes. O Evangelho de Jesus não toma partido nessa controvérsia entre a responsabilidade pessoal e a intervenção estrutural. Em vez disso, ele chama os representantes dos dois lados da controvérsia a se arrepender, crer em Jesus, nascer de novo e fazer da glória de Jesus a questão máxima de sua vida. O Evangelho não é um consultor político que permanece ao lado, esperando que alguém lhe peça ajuda. É a vinda de Deus, salvando pessoas de seus pecados e da ira eterna de Deus, dando-lhes o Espírito Santo e fazendo com que a vida delas se aproxime cada vez mais da imagem de Cristo. Por essa razão, o impacto do Evangelho nas relações raciais é imprevisível. Ele tem um potencial inconcebível e, para nossa vergonha, tem havido muitas contradições entre o que o Evangelho é e o que os que se dizem cristãos fazem. Falarei mais a respeito disso na conclusão deste livro. No entanto, a resposta para essas inconsistências não é transformar o Evangelho em mais um burro de carga ideológico para ajudar a puxar o vagão do progresso social. Se o Evangelho fosse isso, poderíamos tranquilamente deixá-lo de lado e comer, beber e nos alegrar, pois amanhã morreremos. No próximo capítulo, tentarei mostrar como o Evangelho pode, de diversas formas, ter um efeito explosivo nas questões raciais de nosso tempo.